Olha lá no céu. É um pássaro? É um avião? Não. É mais um conteúdo incrível aterrissando aqui no canal Aprende Aí. E hoje, pessoal, o tema é de aço. A gente vai decifrar a jornada, evolução dos poderes do Superman ao longo de mais de 80 anos de história. É tempo pra caramba. Então, bora mergulhar nisso, porque a história do Superman é, sem brincadeira, uma das transformações mais impressionantes da cultura pop. Ele não começou como um deus, ele se tornou um. E o mais doido é que, depois, ele teve que aprender a ser humano de novo. E essa é a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Porque olha só, cada poder, cada limite que ele tem, nada disso é por acaso. Tudo é um espelho da sua época, sabe? Das esperanças e até dos medos da sociedade em cada momento. Então, vamos começar lá atrás, em 1938. Pensa no cenário. O mundo estava ali, prestes a explodir numa guerra. E o primeiro super-herói, ele não estava lutando contra invasores do espaço, não. Ele enfrentava problemas bem reais do dia a dia. Essa linha do tempo da Era de Ouro, que é esse período inicial e mais, digamos, pé no chão dos quadrinhos, já mostra umas coisas bem interessantes. Se liga só, alguns dos elementos mais famosos dele, tipo voo e a Kryptonita, não apareceram de cara. E o mais curioso é que eles nem surgiram nos quadrinhos primeiro, vieram do programa de rádio. Que loucura, né? E o que é muito legal de perceber é como os poderes originais dele eram modestos. Sério, a força para levantar um carro era para parar bandido, sabe? Não para empurrar planetas. Ele era totalmente um reflexo da época da Grande Depressão nos Estados Unidos, um herói que estava ali para lutar contra a corrupção e contra os patrões exploradores. Então, se liga nesse ponto que é crucial. O Superman original era literalmente um cara pé no chão. Aquela frase famosa, capaz de saltar prédios altos com um único pulo, era isso mesmo. Ele pulava. Pensa num gafanhoto superpotente. Era basicamente isso. E a história de como ele começou a voar é sensacional. É o exemplo perfeito de como uma necessidade prática, uma questão de grana, pode mudar toda uma mitologia. É que, na hora de fazer aqueles desenhos animados clássicos do Fleischer Studios, os animadores viram que desenhar ele pulando toda hora ficava esquisito e dava um trabalhão. A solução? Quer saber? Faz ele voar. Era mais barato e, sem querer, eles criaram a habilidade mais icônica do personagem. Simples assim. Beleza, agora a gente avança no tempo para a Era de Prata. E aqui a coisa muda completamente. Foi uma época de ficção científica maluca, grandiosa. A corrida espacial estava bombando na cultura popular e o Superman, claro, foi junto nessa onda. Ele decolou, literalmente, para um nível cósmico. Lembra que na Era de Ouro a força dele era de umas 2 toneladas? Impressionante, né? Mas ainda dá pra gente entender, pra visualizar. Só que aí chegou a Era de Prata. E o salto foi absurdo. A força dele foi para 6 sextilhões de toneladas. Isso é um 6 com 21 zeros depois. É um número que nem cabe na cabeça. É força suficiente para sair empurrando planetas por aí. Olha, esse gráfico nem consegue mostrar direito o tamanho do pulo. O aumento foi de 1 quintilhão de vezes. E a velocidade dele foi na mesma pegada, chegando a 52 milhões de vezes a velocidade da luz. Nessa altura, ele não estava mais quebrando as leis da física, ele estava inventando as próprias leis. E com poderes praticamente infinitos, a criatividade dos roteiristas foi para a estratosfera. Começou a aparecer cada poder bizarro que só servia para resolver o problema daquela história específica. Tipo, superventriloquismo, para projetar a voz em outro lugar. Ou, pasmem, atirar clones em miniatura de si mesmo pelas mãos. É sério, isso aconteceu. Só que aí, todo esse poder, essa capacidade de resolver qualquer coisa, acabou criando um problemão. Um problema que os roteiristas não esperavam. Como é que se escreve uma história para um cara que pode tudo? Pois é, a questão é essa. Um herói que não pode ser derrotado, que não tem desafios de verdade, gera uma história chata, sem tensão nenhuma. Pensa bem, se o cara pode simplesmente girar a Terra ao contrário para voltar no tempo, cadê a graça? Cadê o suspense? Para que as vitórias dele significassem alguma coisa, ele precisava ser vulnerável de novo. E a solução para isso veio em 1986, com um mega evento da DC Comics chamado Crise nas Infinitas Terras. A ideia era basicamente dar um reset no universo, simplificar décadas de histórias confusas. E para o Superman, isso significou uma coisa: era hora de trazê-lo de volta para a Terra, tanto no sentido literal quanto no figurado.
E a sacada do roteirista John Byrne foi genial. Ele inverteu a lógica toda. Antes, o Superman era o cara real e o Clark Kent era o disfarce. Byrne fez o contrário. Clark Kent passou a ser a pessoa de verdade e Superman era a persona, o uniforme de trabalho. Isso mudou tudo. Ele se tornou, na essência, mais humano, um homem com poderes e não mais um deus fingindo ser homem. Essa tabela aqui deixa bem claro o tamanho do nerf, da redução de poder. Foi drástico. Os poderes foram diminuídos para criar desafios de verdade. Ele não podia mais viajar no tempo, por exemplo, e ganhou fraquezas novas, além da criptonita, como magia e a necessidade de recarregar as baterias na luz do sol. Aí, já numa fase mais moderna, veio uma abordagem bem interessante. Criaram um poder novo para ele, a explosão solar, mas que vinha com um custo bem alto. Não era mais um poder de graça, que ele podia usar a qualquer hora. Virou uma escolha estratégica, com consequências. Funciona assim. Ele libera toda a energia solar do corpo de uma vez numa explosão gigantesca, mas depois disso ele fica completamente sem poderes. Vira um humano normal por umas 24 horas. Isso cria uma consequência real. É uma escolha tática. Eu venço essa luta agora, mas fico totalmente vulnerável depois. Ele virou um recurso finito, uma bateria que pode acabar. Isso sim é tensão. Então, o Superman de hoje é basicamente uma mistura, uma síntese de toda essa história maluca. Ele ainda tem o potencial para fazer coisas absurdas de nível cósmico, mas tudo tem um custo, físico e emocional. Ele vive nesse equilíbrio, o poder de um deus com as fraquezas e as responsabilidades de um ser humano, de um pai, de um mentor. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Qual versão da Superman faz mais sentido para o nosso mundo hoje? Aquele campeão pé no chão dos anos 30, o deus quase onipotente dos anos 60, ou esse herói mais complexo e cheio de nuances que a gente tem agora? Cada versão dele diz muito sobre a sua época e sobre o que a gente espera dos nossos heróis. O algoritmo quer te manter ocupado, nós queremos te manter inteligente. Se inscreve no Aprende Aí.